Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje trago para você empresas que devem se destacar no ano de 2024. Ações de ótimas empresas que ninguém está falando, mas nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Porém, você precisa ficar até o final do vídeo e prestar atenção em todas as informações que eu trago para você. Selecionei matérias, opiniões de especialistas, a minha própria opinião e eu vou te explicar o porquê que eu acredito que essas ações dessas empresas devem se valorizar bastante em 2024. Que a Bolsa de Valores está barata? Isso todo mundo já sabe. Só que a Bolsa de Valores, hoje, ela é representada muito por ações cíclicas, de commodities, né? Nós temos a Petrobras, a Vale, nós temos os bancões também que fazem parte aí da Ibovespa. Então, se nós pegarmos essas empresas, no caso, a Petro, a Vale e os bancões, eles representam aí a maioria, a maior parte do índice Ibovespa, tá? Mas nós temos alguns setores específicos que estão negociando muito abaixo do que realmente valem. E eu considero que são ótimas oportunidades para 2024. E antes de trazer aqui a primeira empresa, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Se de certa forma já te ajudei, já te levei algum conteúdo e você gosta do meu canal, quer ver ele aqui vivíssimo, aí de forma gratuita, não deixe de apertar o botão de curtir, tá certo? Sempre que você assistir o vídeo do Mestre da Riqueza, coopera com a gente aqui, senta o dedo no botão de curtir, tá legal? Bom, mas vamos lá, qual é a primeira empresa que eu trago para você? O setor de energia elétrica vem passando aí por algumas dificuldades. Bom, e nós temos ótimas empresas no setor de transmissão de energia elétrica que estão muito descontadas. E hoje eu trago para você aqui a Transmissão Paulista, código TRPL 4. E agora eu vou te apresentar quem é a Transmissão Paulista. A ISA-CETEP é a empresa privada líder no segmento de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades, de suas controladas e coligadas, a companhia atua em 18 estados do país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Bahia. E ainda é responsável por aproximadamente 30% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, o SIN, e também é responsável por cerca de 70% da transmissão de energia elétrica no sudeste do país. Bom, vamos juntos olhar aqui os indicadores da Transmissão Paulista. Vou te explicar o porquê eu considero a Transmissão Paulista hoje uma boa empresa para investir e o porquê hoje o valuation dela está abaixo do que realmente ela vale. Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10. Então pegamos aqui o código TRPL4. Hoje com R$ 22,17 você já se torna acionista da empresa. Bom, nos últimos 12 meses a empresa caiu 1,41%. O seu preço sobre lucro está em 6,10%. O que seria o preço sobre lucro? Caso a empresa repita os dividendos e o lucro do passado para o futuro, em cerca de 6 anos você teria recuperado 100% de todo o seu investimento. Considera um PL muito atrativo aqui para a Transmissão Paulista. O seu PVP ainda reforça ainda mais a questão do valuation da empresa estar barato frente ao que vale. Olha lá, 0,83 significa que nós estamos pagando por toda a estrutura de Transmissão Paulista, pelas suas linhas de transmissão, por todos os seus prédios, 83% do que vale. Esse indicador, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, significa que nós estamos pagando pelo patrimônio da empresa mais barato do que realmente vale. Tá? Para a Transmissão Paulista que é muito importante o PVP abaixo de 1, né, e com um PL em 6, significa que realmente o valuation da empresa está bem atrativo. Bom, e nos últimos 12 meses a empresa ainda pagou 4,83% em dividendos. Lembrando que os dividendos pagos pelas ações no Brasil, elas são isentas da cobrança de imposto de renda. Cai na sua conta corrente, limpinha, você faz o que você quiser com esse dinheiro, tá? Bom, ainda aqui no site Investidor 10, a gente pega aqui, né, a questão do preço justo sobre a fórmula de Benjamin Graham, tá? Lembrando que não é recomendação, eu não faço recomendações e também não acho que nós devemos seguir aqui a questão do Benjamin Graham, né, da fórmula dele a ferro e fogo, mas é um dado interessante. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo hoje para as ações TRPL4 de Transmissão Paulista é de R$ 46,39. Então teríamos aí um potencial de rentabilidade de 111,35%. Bom, vamos dar uma olhada agora no balanço patrimonial. Eu peguei aqui o DRE do caso da empresa dentro do RI da Transmissão Paulista. Vamos junto analisar algumas linhas bem importantes.
Então vamos fazer a comparação do segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022. Olha lá, a receita líquida subiu 21,7% para 891 milhões de reais. O seu EBITDA também, que é uma linha muito importante, subiu de 555 milhões de reais para 686 milhões de reais, uma alta de 23,8%. Lembrando que o EBITDA ele é similar ao lucro, tá? Só que o EBITDA ele é o lucro descontando as questões de amortizações, de impostos e de empréstimos. É uma linha que o mercado gosta de ver também, tá? Mas nós vamos ver aqui a questão agora do lucro líquido. Olha lá, o lucro líquido da empresa subiu no segundo trimestre de 2022 de 74 milhões para 261 milhões, que é o que realmente ficou no bolso de Transmissão Paulista. Um aumento de 252% no lucro líquido. Margem líquida, que é muito importante, porque vários investidores dizem que não gostam de Magazine Luiza, de Casas Bahia, de lojas americanas, porque a margem líquida que elas trabalham é muito apertadinha, porque o mesmo celular que a Magazine Luiza vende, vende-se também na Casas Bahia, que vende no Mercado Livre, que vende na Amazon. E essas empresas elas são obrigadas ao quê? A baixar a sua margem de lucro para conseguir atrair aí clientes através do preço mais barato. Só que você não ter margem de lucro é muito ruim para uma empresa. No primeiro sinal de uma crise numa economia aqui nacional, as empresas tendem a sofrer demais, porque elas não têm margem para aguentar o tranco, não tem margem para obter lucro. E olha lá, a margem líquida de Transmissão Paulista subiu no segundo trimestre de 2022 de 10,1%, que já era uma margem boa, para 29,3%, um aumento de 19,2 ponto percentual. Considera uma margem líquida excelente aqui. Vamos dar uma olhada no ROI, que é o retorno sobre o investimento. Imagine você que a Transmissão Paulista fez investimentos na televisão lá do Silvio Santos, tá certo? E de R$100 que ela colocou, voltou para ela aí adicionalmente, no caso aqui em 2023, R$16,9 a mais. Ou seja, é uma empresa eficiente, ela investe e consegue retorno sobre o investimento, aí é muito positivo. Em 2022 estava com 6,5% e subimos agora para 2023 de 16,9%. Porém, nós chegamos aqui em uma linha muito importante e é por isso que eu vou te explicar. O fato de Transmissão Paulista estar caindo aí nas últimas semanas tem a ver com esta linha, que é a dívida líquida. A dívida subiu 6% de 2022 para 2023. Olha lá, de 7,3 bilhão de reais subiu para 7,7 bilhão de reais. Lembrando que as elétricas elas atuam com bastante dívida mesmo, porque elas têm receitas previsíveis, ou seja, imagine que uma Transmissão Paulista ela já tem contratos para 20, 30 anos, com leilões de energia que ela participa de transmissão. Então ela já sabe a receita dela para os próximos anos, ela consegue se endividar para participar de novos leilões de energia, para melhorar a sua estrutura física também e com isso obter mais lucros. Porém, a empresa recentemente ela captou mais dívidas junto ao mercado para poder participar de novos leilões de energia. Lembrando que os juros estão altos no Brasil e isso, claro, que fez a dívida da Transmissão Paulista aumentar e também forçou os preços da Transmissão Paulista para baixo aí nas últimas semanas. Mas agora eu quero olhar com você os indicadores, inclusive os de endividamento, tá? Então vamos lá. O PL, o PVP, a gente já viu. O ROI também já vimos, dividend yield já vimos. Quero mostrar para você aqui os indicadores de endividamento. Olha lá, dívida líquida barra patrimônio 0,42. Esse indicador abaixo de 1 significa que hoje a empresa ela tem mais estrutura, mais patrimônio do que dívida, que é o ideal no caso aqui de uma transmissora de energia elétrica. 0,42 mostra que a dívida está super confortável frente ao que ela tem de patrimônio. Vamos dar uma olhada aqui na dívida líquida barra EBITDA. Eu gosto até 3, tá? Ou seja, já te expliquei o que é o EBITDA. Caso a empresa venha repetir o EBITDA do passado para o futuro, em cerca de 3 anos, caso esteja em 3, ela consegue pagar todas as suas dívidas, que é muito positivo. Aqui está em 2,06, significa que até antes, em 2 anos, ela já consegue quitar todas as suas dívidas, caso ela repita o EBITDA do passado para o futuro. E o que eu sempre falo aqui para vocês, uma boa empresa, uma boa ação de uma empresa, ela não dá prejuízo. Empresa que vem repetindo prejuízo um atrás do outro, não me faz querer ser sócio, não é verdade? Imagina que eu te chamo para ser sócio aqui do canal Mestre da Riqueza. Quando eu vou te apresentar o meu balanço, você vai ver que todo mês tem prejuízo. Você vai querer ser meu sócio? Possivelmente não, tá certo? Ou você vai enxergar no meu projeto algo que possa melhorar com investimentos, que a gente consiga reverter
essa questão. Mas eu prefiro que você olhe aí empresas que trazem lucros nos últimos anos, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui para a Transmissão Paulista. A gente vê que as receitas estão bem consistentes, mas a empresa nunca teve prejuízo nos últimos 10 anos e também tem lucros aí bem interessantes, próximos aí a 3, 4 bilhões de reais. E uma empresa lucrativa no segmento de energia é sinônimo de pagar bons dividendos. Vamos dar uma olhada no histórico de dividendos da Transmissão Paulista? Olha aqui, nos últimos 5 anos ela pagou uma média de 10,10%. Recentemente, como a empresa veio fazendo investimentos, como eu contei para vocês, captou dívidas junto ao mercado, né? E aí eu vou te fazer vamos fazer um raciocínio juntos aqui. Hoje com a taxa de juros em 12,75%, recentemente em quase 14%. É melhor a empresa, né, reduzir o pagamento de dividendos e utilizar a parte do seu lucro líquido para fazer novos investimentos? Ou é melhor ela pagar mais dividendos, mas ao mesmo tempo captar empréstimos junto ao mercado para poder investir nela mesma? Com a taxa de juros do jeito que está, é muito melhor que ela pague menos dividendos para os acionistas e não aumente o seu endividamento com uma taxa de juros tão alta. E foi isso que aconteceu. Se pegarmos aqui a média de dividendos nos últimos 5 anos, 10%, é uma excelente média. Teve anos aqui que ela chegou a pagar quase 18%, 19%. Mas atualmente veio pagando 4,8% e muitos investidores que estavam mal acostumados, que não entendem o que está acontecendo com a empresa, começam a questionar. Poxa, pagou só 4,8%, mas tem a ver com essa história das dívidas, dos investimentos que a empresa vem fazendo que eu te contei aqui. E antes de falar a segunda empresa que eu trago aqui para você, já aproveita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que a gente esteja sempre em contato e você não perca nenhuma oportunidade que eu trago aqui para você de forma gratuita. Ative o sininho também, que é muito importante, coloque todas as notificações. Outro setor que pode pintar aí de forma positiva em 2024, especialmente uma empresa que está aí para ser privatizada em São Paulo, é a Sabesp. Vou te mostrar quem é essa empresa. Fundada em 1973, a Sabesp é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do estado de São Paulo. É uma empresa de economia mista, ou seja, o controle é do estado, que detém 50,3% do seu capital social. Ela é considerada uma das maiores companhias de saneamento do mundo e atende 375 municípios paulistas, onde vivem 28,4 milhões de pessoas. Já foi finalista de premiações como Global Water Awards e é reconhecida internacionalmente pela contribuição significativa para o desenvolvimento internacional do setor de água. Também presta serviços de água e esgoto em parceria com empresas privadas para outros 4 municípios paulistas: Mojimirim, Castilho, Andradina e Mairinque. É composta por mais de 12 mil funcionários e tem valor de mercado estimado em 39 bilhões de reais. No ano passado anunciou um lucro de 3,12 bilhões de reais, 35% superior aos 2,3 bilhões de reais de 2021. E o que me leva a crer que a Sabesp pode se valorizar muito? Olha essa notícia. O governo de São Paulo quer privatizar Sabesp com emissão de novas ações na Bolsa. E não sou eu apenas que está achando que a Sabesp pode se valorizar. Olha essa outra notícia. Ações da Sabesp têm potencial de alta de 30% mesmo sem a privatização. É o que diz o Bank of America, que reiterou compra para o papel. Bom, o Bank of America disse que a Sabesp pode se valorizar 30% mesmo sem a privatização. Com a privatização, isso pode acelerar ainda mais. Olha lá, o Bank of America reiterou a recomendação de compra para os papéis e elevaram o seu preço-alvo de R$ 64 para R$ 76, sendo que, vamos ver aqui no Investidor 10, hoje as ações de Sabesp negociam aqui a R$ 59,89, sendo que nos últimos 12 meses já teve uma valorização de 6,7%. O seu PL, que é o preço sobre lucro, já expliquei lá na primeira ação. Qualquer coisa você volta, que eu expliquei todos os indicadores. Para não ficar muito repetitivo aqui, vamos seguir em frente. O PL em 12,74, nós temos um PVP de 1,42 e um dividend yield de 2,13%. Vamos dar uma olhada aqui no endividamento da empresa. A gente vai ver uma dívida líquida barra patrimônio de 0,57 e uma dívida líquida barra EBITDA de 2,15. Eu expliquei lá na primeira ação e os indicadores aqui de Sabesp também mostram que a empresa está muito bem quanto à sua dívida. A margem líquida de Sabesp está em 13,52%, que eu considero também muito positiva, e ainda temos um ROI, que é o retorno sobre investimento, de 11,18%, também mostrando que a empresa está bem administrada. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos lucros
da Sabesp, percebemos que nos últimos 10 anos a empresa também nunca deu prejuízo, vem com receitas crescentes, então gosto aqui do que vejo em Sabesp quanto às suas receitas e lucros. Bom, para os dividendos a gente vê que a empresa não é a melhor pagadora de dividendos, sendo privatizada pode ser que isso melhore. Tá? Nos últimos 5 anos ela pagou 2,24% e atualmente 2,13%, e é claro que uma empresa de saneamento básico, tratamento de esgoto e água, ela tem que investir cada vez mais em melhorias, né? Nós sabemos que o Brasil ele é muito escasso quanto ao tratamento de água e de esgoto. O estado de São Paulo ainda tem melhores índices do que, por exemplo, várias regiões do Nordeste do país. Mas ainda precisa de investimentos aqui em São Paulo. Muitas pessoas não têm tratamento de água, não têm tratamento de esgoto. Isso é muito ruim até mesmo para a saúde pública. E é por isso que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer privatizar aí a Sabesp. Inclusive, quero saber a sua opinião. Você é a favor da privatização de empresas estatais, até mesmo como a Sabesp? Me comenta aqui embaixo, tá certo? Não tem certo, não tem errado. Quero saber a sua opinião, comenta aqui comigo. E se você não sabe, eu tenho um canal de podcast no YouTube. Eu e minha irmã Carol Dias, nós trouxemos aí vários investidores, várias pessoas do mercado financeiro e nós conversamos sobre ações, fundos imobiliários, educação financeira e tem muita gente famosa que já participou do Irmãos Dias Podcast. Podemos falar aí até mesmo do ex-presidente Bolsonaro, o Luiz Barsi, a Luíse Barsi, o Charles Economista Sincero, nós trouxemos Pablo Marçal, enfim, tem muita gente legal para você ir lá conhecer. Só digitar aqui no YouTube Irmãos Dias Podcast e se inscreve também, porque é um canal muito legal, pode te ajudar muito a evoluir aí com seus investimentos e na sua vida pessoal. E a terceira empresa que eu trago para você é uma empresa que pode se beneficiar de certa forma do atual conflito que nós estamos vendo entre Israel e o grupo Hamas. Fora isso, nós temos outros países ali em volta, como o Irã, por exemplo, que está doidinho para participar desse conflito. Tá certo? Mas eu vou te explicar o porquê esta empresa específica, e no caso brasileira, pode se beneficiar do conflito. E é claro que eu não estou dizendo que eu torço para que o conflito piore, para que essa empresa possa se valorizar. Não é isso. Eu torço para que esse conflito acabe imediatamente. Aliás, ninguém torce para esse tipo de conflito, não é verdade? Mas nós temos que jogar a realidade. O conflito existe e nós temos que olhar uma situação econômica. E esta empresa, ela vende armamentos e é uma grande fornecedora de armas, inclusive para o governo americano, para as forças de segurança americanas e para o mercado civil também. Vamos dar uma olhada aqui na Taurus. Entre as fabricantes de armas que existem no Brasil, a Taurus Armas é considerada a maior, tanto em valor de mercado quanto a sua escala de operação. Hoje a empresa conta com mais de 2.600 funcionários, 2.100 apenas no Brasil. Seus produtos são exportados para mais de 100 países do mundo. A principal fonte de renda da Taurus advém da comercialização de suas armas de fogo, que são divididas em 4 categorias: pistolas, revólveres, armas longas e roça e carabinas. A Taurus não produz armas de grande porte, sendo o seu público-alvo principal o mercado civil, mas isso não significa que ela restringe a venda de seus produtos a outras partes. Apesar das armas de fogo serem o seu carro-chefe, a Taurus também possui a marca Taurus Capacetes, que comercializa produtos para motociclistas, como capacetes, viseiras, bauletos e demais acessórios. Em relação ao mercado internacional, a Taurus também é a maior exportadora de armas estrangeiras para o mercado estadunidense, superando inclusive a austríaca Glock. E puxando aqui algumas matérias, eu percebo que a Taurus realmente ela pode se valorizar frente ao conflito que está acontecendo atualmente. Mas eu vou te explicar o motivo. Não é porque ela vai vender mais para Israel, não é isso. Mas olha essa matéria. Como a guerra em Israel faz a Taurus vender mais armas nos Estados Unidos? Apesar da Taurus vender armamentos para Israel, a receita hoje representa menos de 1%. Então, mesmo que Israel viesse a aumentar os pedidos, não seria isso que iria forçar as ações da empresa para cima, tá certo? Só para você ter uma noção em números aqui, bom, a Taurus aumentou em 700% no primeiro semestre de 2023 vendas de armamento para a Israel no caso. Tá? Saiu de R$560 mil para 4,9 milhões de reais. Porém, como eu falei, esse número representa menos de 1% da receita registrada entre janeiro e junho de 2023, que foi mais de 800 milhões de reais. E só para você ter uma ideia, neste ano, 82% das vendas das receitas de Taurus veio advinda aí do mercado dos Estados Unidos. E outros 12% estão relacionados ao comércio doméstico aqui no Brasil.
Agora, nós vimos durante a pandemia os americanos correr para comprar armamentos. Inclusive as receitas de Taurus subiu muito aí na época da pandemia, porque os americanos realmente consumiram muitos produtos de Taurus. Agora, qualquer conflito mundial que envolva de certa forma os Estados Unidos, né, pode favorecer a Taurus, porque a população americana ela é muito ligada, muito até patriota com essas questões. Então, quando os Estados Unidos está em volta, em torno de algum tipo de conflito, como está acontecendo em Israel contra o grupo Hamas, e que nós sabemos que esse conflito pode se estender para fora ali do Oriente Médio, porque os Estados Unidos já mandou navio ali próximo a Israel, a Inglaterra já mandou navio próximo a Israel, porém de outro lado nós temos a Rússia, que já mandou os seus caças, os seus aviões caças, monitorar aí os navios dos Estados Unidos e de Inglaterra. E por que eles estão fazendo isso? Os Estados Unidos e a Inglaterra mandam um recado claro para o Irã e outros países que querem se envolver no conflito de Israel e Hamas. Ou seja, não se metam porque os Estados Unidos e a Inglaterra estão aqui ao redor e a qualquer momento podem atuar. E do outro lado nós temos a Rússia avisando os Estados Unidos e também a Inglaterra para eles não se envolverem, porque a Rússia está de olho ali, enfim. Então nós temos vários países e a qualquer momento a gente não sabe, o mundo está muito instável, né? E nós estamos passando por um momento delicado. Ou seja, olhando esse cenário, a população americana pode sim vir a comprar mais armas e a Taurus ser uma empresa beneficiada nesse meio. Mas vamos juntos dar uma olhada nos indicadores de Taurus. Olha lá, o código hoje da empresa TASA4 tem o seu valor em R$ 15,24. Nos últimos 12 meses, as suas ações se valorizaram 3,85%, o seu PL está em 6,26% e o seu PVP em 1,82%, mostrando que o valuation da empresa está bem atrativo. O seu dividend yield foi de 9,13%, um dividendo excelente. Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada na fórmula de Benjamin Graham. Olha lá, segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo para as ações de Taurus estaria em R$ 21,42, com uma possível potencial de rentabilidade de 41%. Bom, vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores importantes. Nós temos aqui hoje uma margem líquida para a empresa de 14,27%, que eu considero muito atrativa. Nós temos aqui um ROI de 29,14%, super atrativo. E o endividamento de Taurus está super redondinho, olha lá. Dívida líquida barra patrimônio 0,23, dívida líquida barra EBITDA 0,49. Então, o endividamento que já foi preocupação de Taurus, hoje está muito longe de ser uma preocupação. Vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros, e aí eu quero pontuar para você o seguinte: a Taurus era uma empresa muito ruim, muito mal administrada. Os produtos de Taurus também ofereciam grandes problemas. Nós tivemos problemas com policiais utilizando armas Taurus aqui no Brasil que atiraram contra o seu próprio pé, porque a arma disparou sozinha. Então foi feita uma reestruturação na empresa, uma nova administração assumiu, conseguiram controlar as dívidas, conseguiram fazer a empresa voltar a dar lucro. O processo fabril, né, que no caso era feito até com martelinho, tá certo? Por armeiros, era um processo muito ainda arcaico, veio com todo um maquinário novo, com uma tecnologia nova, e as armas hoje apresentam muito poucos problemas e são muito queridas aí pelos americanos. Olha lá. Então nós tivemos grandes problemas em 2013, 14, 15, 16 e 17, e a partir de 2018 a empresa volta a dar lucros e também pagar bons dividendos. Então é aquele famoso caso de turnaround, é uma empresa em recuperação, mas que já vem mostrando aí nos últimos anos que vem lucrando, que vem investindo. Inclusive a Taurus assinou contrato com a Arábia Saudita, vem expandindo para mais países também a questão das suas armas, vem construindo também uma nova fábrica na Índia. Então a Taurus tem um grande potencial de valorização nos próximos anos. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos da Taurus? Bom, a gente vê que passou vários anos sem pagar dividendos, porque realmente é uma empresa que vinha apresentando problemas. Mas nos últimos 2 anos aqui já pagou bons dividendos, sendo que no último ano pagou 9% de dividendos. E eu quero te fazer uma pergunta agora muito séria. Como você avalia o comportamento do governo brasileiro frente a esse conflito de Israel e de Hamas? Você está achando que o governo vem se posicionando bem ou está se posicionando muito mal? Comenta aqui embaixo comigo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, 3 top ações para 2024 e que estão baratas, na minha opinião, lembrando que eu não faço recomendação de compra, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.